Fala galerinha, beleza pessoal? Olha só, saber operar com números decimais é fundamental, é o primeiro passo para você, jovem soldado, que está prestes a enfrentar a prova do Colégio Militar de Fortaleza. Quer saber como esse assunto é cobrado? Ou melhor, quer saber como a quarta questão do Colégio Militar de Fortaleza de 2019 cobrou esse assunto? Então, espera a vinheta e vem comigo aqui. Fala galerinha, beleza pessoal? Galerinha, chegamos aí à nossa quarta questão do Colégio Militar de Fortaleza, certo? Do ano de 2019, o último concurso que a gente está resolvendo agora uma a uma para ajudar você, campeão, que está na preparação aí, certo? Para destruir nessa prova agora no final do ano, beleza? Então, aperta o cinto. Faz posição de sentido e vamos destruir mais uma. Vem com o titio aqui, ó. Questãozinha diz o seguinte, ó. Diz o seguinte. Seguintezinho. Para treinar multiplicação com números decimais, um professor passou uma tarefa que consistia em escolher um número decimal e multiplicá-lo por ele mesmo. Beleza. Até aí, tranquilo. Obtido o resultado, o aluno deveria novamente multiplicado pelo primeiro número escolhido e assim sucessivamente, até obter um número com 10 casas decimais. Show de bola! Sabendo que Vicente parou de realizar a multiplicação quando o número obtido tinha apenas 6 casas decimais, podemos afirmar que... Então, o Vicente, ele parou quando o número, certo? Tinha 6 casinhas decimais, certo? 6 casinhas decimais. Ok? E eu peguei e fiz essa tabelinha aqui, pessoal, pra gente, ó. Diana e Vicente. A Diana escolheu o número 0,02 e Vicente 0,4. Só que antes da gente ir para essa tabela, eu queria passar para vocês aqui uma informação. E o Colégio Militar ele é muito lindo nisso, porque eu costumo dizer o seguinte, o Colégio Militar ele quer aquele aluno sangue no olho, ele não quer aquele aluno que lê o livro, que gosta de ler um livro de matemática, ele gosta daquele aluno que gosta de ler a informação do rodapé do livro, o aluno curioso, certo? O aluno que guarda aquela informação essencial, certo? Da construção matemática, principalmente quando se envolve operações fundamentais, ok? Então, vem comigo aqui o que é que eu quero lhe mostrar. Se eu tiver, pessoal, ó, se eu tiver um número, por exemplo, 0,3. Vou até engrossar aqui um pouquinho a pena da caneta, para a gente poder ver melhor. Se eu tenho um número aqui, 0,3, e vou multiplicar esse número aqui por 0,1, não importa o valor do número. O que é importante para mim? Saber quantas casas decimais esse número tem. Certo? Por quê? Porque o resultado, pessoal, ó, vai ser sempre a soma do número de casas decimais. Ou seja, se aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas, eu tenho outra, com certeza esse número vai ter duas casas decimais. Com certeza esse número vai ter duas casas decimais. Eu não quero saber nem que número é esse. Mas com certeza esse número vai ter duas casas decimais. E a gente sabendo dessa regra, certo? Dentro do conceito fundamental, por exemplo, tio, eu tenho um número que ele tem duas casas decimais. Vou multiplicar por um que tem 0,2 casas decimais. Eu não quero nem saber qual é o número aqui, mas eu sei que esse número vai ter quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. E morreu Maria Preá. Eu só preciso disso para resolver essa questão. Por quê? Eu tenho um número aqui com duas casas decimais, e no caso da Diana, e um número com uma casa decimal, no caso do Vicente. Certo? E ele me disse que o Vicente, ele parou, certo? Quando o número dele tinha 6 casas decimais. E eu vou começar com o Vicente, ó. Ele pegou um número de uma casa decimal e vai multiplicar por ele mesmo, ou seja, um número com uma casa decimal também. Eu não quero nem saber que número é esse, mas eu sei que aqui vai ter um resultado o quê? De um número
com duas casas decimais. Aqui eu vou colocar, ó, duas casas. Eu vou pegar um número de duas casas decimais e multiplicar com outro de uma casa. Não quero nem saber o resultado, mas aqui eu sei que eu vou ter 3 casas decimais, certo? Aqui do mesmo jeito, eu vou pegar um número de 3 casas decimais e multiplicar com um que tem uma casa decimal. Vai ser um número que vai ter 4 casas decimais. Vou pegar agora aqui, ó, um número que tem 4 casas decimais e multiplicar por um que tem uma casa. Não quero nem saber, ó. Vai ter 5 casas. Eu não preciso saber o resultado. Eu só preciso saber desse princípio aqui fundamental, certo? E agora eu tenho um número que tem 5 casas decimais, certo? E vai ser multiplicado por um número que tem apenas uma casa decimal. E aí eu sei que esse número aqui vai ter 6 casas decimais. Ora, beleza. Então, Vicente, para ter parado com um número de 6 casas decimais, é porque ele fez 5 multiplicações. 5 multiplicações. Agora, bora ver Diana. Diana tem um número de 2 casas decimais e vai ser multiplicado por outro de 2 casas decimais. Vai dar um número aqui, vou até fazer de vermelho. Vai dar um número aqui de quantas casas decimais, pessoal? 2 e 2, 4 casas decimais. 4 casas. Agora, eu tenho aqui um número de 4 casas decimais que vai ser multiplicado por outro de 2 casas decimais. Certo? Então, 4 com 2, 6 casinhas decimais vai ser o número do meu resultado. Agora, eu tenho um número que tem 6 casas decimais que vai ser multiplicado por um que tem 2 casas decimais. Ou seja, eu vou ter um resultado com 8 casas decimais. E agora, pessoal, eu tenho um número aqui, ó, de 8 casas decimais que vai ser multiplicado por um número que tem 2 casas decimais. Ora, um número de 8 casas multiplicado por um número de 2 casas decimais vai dar um número de 10 casas decimais. E aqui a gente para. Por que a gente para? Porque ele diz aqui, ó, que a multiplicação, ó, certo? Ela tem que ser, ela é feita até se obter um número de 10 casas decimais. Então, a Diana, ela parou justamente aqui, na quarta multiplicação. Então, o Vicente, ele fez 5 multiplicações e a Diana fez 4 multiplicações. Ou seja, o Vicente fez uma multiplicação a mais do que a Diana, certo? E aí na letra C ele diz, ó, Vicente fez uma multiplicação a mais do que Diana, certo? Então, ó, letra C, C de casa, C de certeza que sua aprovação está cada vez mais perto. Volto a dizer, Colégio Militar, ele gosta disso, ele gosta de trabalhar, certo? Esses conceitos fundamentais para que o aluno consiga se dar bem na prova, certo? Então, o aluno que ele não sabe disso, ele vai conseguir acertar? Vai, mas ele vai demorar o dobro de tempo, certo? Ou às vezes o triplo do tempo, certo? Por quê? Porque ele vai multiplicar um a um atrás dos valores, vai correr um grande risco de errar, porque ele vai trabalhar com um número de casas decimais bem grandes, certo? Então, para minimizar o risco e para privilegiar o aluno que está bem preparado, certo? O aluno que está bem preparado, ele solta, certo? Esses conceitos fundamentais, que o aluno que sabe, o aluno que domina, com certeza sai na frente nesse concurso aí de arrepiar, beleza, pessoal? Então, ó, fique em paz, fica com Deus, porque a partir de agora você está mais preparado do que o ano passado, do que nunca, para enfrentar esse tipo de questão. Eu volto a dizer o seguinte, ó. Volto a dizer o seguinte. Tio, fiz essa prova ano passado, não consegui acertar. Certo? Infelizmente. O que é que eu costumo dizer para meus alunos? Certo? Quando a gente se depara com uma questão que a gente não sabe fazer, a gente fica feliz. Por quê? Porque aquela questão é uma oportunidade de eu aprender algo novo, certo? Não adianta eu estar treinando só aquilo que eu sei. É essencial eu treinar aquilo que eu não sei. Por quê?
porque sempre que eu aprendo algo que eu não sabia, eu cresço como estudante. Então, uma questão que eu não sei é uma janela para mim aprender uma coisa nova. Então, pessoal, abri a janela para vocês. Eu espero que tenha contribuído muito em um degrau a mais com a sua preparação. Então, ó, já dá uma voadora no like, pá, chinelada, havaiana, cotovelada, sei lá, sabacu, rabiarrai, tesoura voadora. Destrói o like aí, certo? Porque depois da quarta vem a quinta e nós vamos até a 20ª questão que eu separei todas para vocês, cada uma com uma dica especial. Então, tchau, tchau, forte abraço e fica com Deus. Fui!